Oi, Lili! Estamos aqui em mais uma sexta-feira, 27 de maio. Te agradeço profundamente por mais essa presença e esse programa. Seja bem-vinda e agradeço as pessoas que estão nos assistindo também. Oi, Sandra, tudo bom? Para mim é sempre um prazer, né? E hoje a gente vai trazer também um tema. A gente vai continuar essa semana falando um pouquinho mais do eu, né? Porque quando a gente fala do eu, nós estamos falando da nossa essência, de quem nós somos, né? E hoje a gente traz um contexto bem bacana, né? Que é o eu e a alimentação. Hoje é um pouquinho diferente, né? Porque na realidade, quando as pessoas pensam em alimentação, elas pensam que a alimentação está ligada só ao físico, é o comer. E na realidade não é só o comer, porque nós nos alimentamos de pensamentos, nós nos alimentamos de sentimentos, nos alimentamos das energias daquilo que as pessoas falam, daquilo que a gente ouve, seja através de uma televisão que a gente assiste, um filme, uma música que você escuta. Então existem várias formas de nos alimentarmos e cada uma dessas formas vai atingir todos os nossos corpos, porque nós não somos só físico, né? Nós somos físico, nós somos emocional, mental, energético, espiritual. E um padrão de pensamentos negativos vai afetar todos esses níveis, até chegar no físico. E às vezes a gente passa mal fisicamente, né, e nem sabe por que está passando mal. Às vezes pode ser uma questão energética, que afeta o físico, né, Lili? A gente sabe bem disso, profundamente. Muito, muito. E é bem isso mesmo, né? E como você falou, nós somos exatamente esse complemento, né? Esse todo, né? Nós não somos divididos em partes, né? Nós somos seres holísticos. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a prestar bastante atenção em Uhum. cada uma, em cada alimento que a gente coloca para dentro do nosso corpo, em Uhum. todos os aspectos, né? Então, a gente queria conversar bem sobre cada corpo e como nós estamos nos alimentando em relação a isso. Vale lembrar que o nosso físico, ele precisa não só do alimento, né, mas do sono, precisa do descanso, precisa de esportes, movimento, ação. Então, isso também Diversão. é uma diversão, isso também é uma forma de alimentar, né? O seu eu, o seu corpo físico. o, às vezes também, às vezes não, sempre a gente precisa do ócio, muitas vezes o ócio ele é criativo, e se você não tem esse momento de ócio, de não fazer nada, o quanto isso impacta na nossa Uhum. vida. Tem até um livro que chama, né? Eu recomendo muito esse livro, acho que é Domênico de Masi, O Ócio Criativo. Ócio criativo. É um livro muito bom e ele traz exatamente a importância de você parar e fazer nada, Uhum, simplesmente nada. uhum. E como você consegue, a partir desse nada, né, ter muitas ideias, muitos insights, né, e aí você traz realmente a criatividade para você. Então, como a gente estava falando, né, nós somos seres bio, psico, sócio, espiritual, Uhum. né, que a gente tem a parte física, que é o nosso corpo físico, nosso corpo biológico, o mental, que é o nosso corpo, onde os pensamentos acontecem, onde as informações chegam, o emocional, onde as nossas emoções, sentimentos, percepções, sensações acontecem, social, nosso ambiente, com quem a gente convive, né, o lugar onde nós o lugar que frequentamos, e o espiritual, que é a nossa essência, o nosso ser, aquele lado mais vulnerável, muito mais sensível a tudo isso, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Uhum. Então, aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a alimentação, a gente vai começar a falar como eu alimento, né, o meu eu emocional, que é exatamente isso, ligado às nossas emoções e nossos sentimentos. O eu emocional está ligado, como o próprio nome diz, às emoções e os sentimentos, mas também as sensações, as percepções que nós temos do mundo externo, do mundo lá fora, e até mesmo dos nossos comportamentos em relação ao mundo lá fora, né? Lembrando mais uma vez que nós temos o comando, né, de trabalhar essas emoções dentro de nós, que não cabe ao outro determinar o que nós sentimos, não cabe ao outro determinar como nós vamos
perceber essas emoções, porque nós temos o controle. A partir do momento que a gente sai do movimento de achar que a responsabilidade é do outro, nós conseguimos trazer uma força extra para nós e a gente muda um comportamento. Então, até agora, né, como é que você estava alimentando esse seu emocional, né? Estava com vitimismo, com sentimentos de tristeza profunda, deixando que as emoções e os sentimentos fossem dominados pelo mundo lá fora, né? E a partir daí, como você está alimentando hoje? Será que teve alguma mudança em relação ao ontem? Será que você já trouxe um pouco mais de consciência de que você pode ser o protagonista até mesmo das suas emoções e dos seus sentimentos? E a partir dessa nova consciência fazer diferente? Né? Então, esse fazer diferente é exatamente entender que você pode, sim, ter as suas emoções ao seu dispor, sem excluir nenhuma, porque é bacana a gente lembrar disso, né? Que todas essas emoções, todos esses sentimentos, essas percepções, elas fazem parte da sua história, elas fazem parte de você. Então, sempre tem aquilo que a gente sempre fala, o lado luz, o lado sombra, se tem o medo, tem a coragem, né? Então, sempre trabalhar com esse contexto, essa dualidade, porque nós somos seres duais, então a gente tem isso dentro de nós, né? Então, a partir do momento de reconhecer, acolher e usar isso a seu favor. Então, como é que você pode alimentar a partir de hoje o seu emocional? Acolhendo as emoções, reconhecendo que todas elas fazem parte, mas que você sim é que vai comandar como você vai utilizar essas emoções, tanto para você como em relação ao outro, né? Não é o outro que vai dominar você, é você que vai ter essa maturidade, autonomia, né? E maturidade para lidar com tudo isso. Né? Não sei se você quer completar com alguma coisa, centro emocional. Eu acho que é exatamente isso. Então, assim, ficar atenta, porque eu compreendo que todo externo, ele vai influenciar nas suas emoções. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você troca com as pessoas, porque às vezes você pode estar super bem, super equilibrado, mas vem alguém que não está nesse equilíbrio todo, te conta uma tragédia, você fica envolvida, emaranhada nessa situação, e de repente você está se sentindo mal e você nem sabe por que você está se sentindo mal. E às vezes nem é seu, você está ficando com coisas que não são suas. Você assiste lá um desses jornais sanguinolentos da televisão, você entra nessa vibração, nessa energia, e você fica lá com aquilo e você nem sabe se aquilo é seu ou não. Então tem que tomar bastante cuidado como é que você se alimenta dessas emoções, dos sentimentos. Por isso que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, influencia e impacta diretamente. A sugestão seria, ouça coisas mais agradáveis, ouça música assim, que possa te relaxar, faça uma meditação, coloca um áudio mais tranquilo, para você poder se conectar com essa sutileza. Nós, na semana passada, falamos muito sobre o eu superior, né, o eu inferior, o eu divino. Como é que você se conecta com tudo isso? Mudando a vibração, mudando a frequência. Então, como é que a gente muda a frequência? Se eu ligar a televisão lá, está todo mundo assistindo o Jornal Nacional, e eu tiver colocado no Jornal Nacional, eu vou assistir o que todo mundo está assistindo. Mas se eu colocar numa meditação no canal do YouTube, talvez não sejam tantas pessoas assistindo aquilo, mas eu vou mudar a minha frequência, a minha vibração. Então, de quem é a autonomia? Quem é que está no comando? É você, sou eu, cada um está no comando da sua própria vida. Uhum. E com o eu mental é a mesma coisa, né? Então, o eu mental está ligado aos pensamentos. Quais pensamentos você alimentou até hoje? Né? De derrota, de frustração, de dor, de tragédia, de eu não posso, né? Como que você está alimentando hoje? Será que também teve uma mudança? Será que já deu para perceber que fala assim, nossa, eu posso pensar diferente para ter um resultado diferente? E a partir do momento que eu também começo a pensar diferente, eu começo a agir diferente, né? E a partir desse momento, daqui para frente, é alimentar esse pensamento, mas de uma forma sadia. Então, é como a Sandra falou, vou buscar um programa mais bacana, vou conversar com pessoas que realmente me acrescentem, pessoas que somam,
né? A gente tem aquelas pessoas que, infelizmente, elas se nos sugam, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se percebeu que está conversando com uma pessoa que tem uma fala mais derrotista, mais pessimista, e além disso está te influenciando, está interferindo nos seus pensamentos, para, pensa, é agradável? Você não vai embora. Né? Então, você tem esse controle de escolher com quem você quer ficar, com quem você quer conversar, e isso influencia nossos pensamentos, porque às vezes você conta uma coisa para alguém e a pessoa olha meio assim, às vezes ela não fala, né? Às vezes ela só olha, às vezes o olhar da pessoa vai reverberar em você e já vai mudar um pouquinho a tua energia, já muda teu pensamento, já cai a vibração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com quem a gente também compartilha as nossas falas, as nossas palavras, nossos sonhos, nossos ideais, né? Não é todo mundo que vai vibrar, né, na mesma energia, na mesma disposição que você. Porque cada um tem as suas necessidades pessoais, então pode ser que esteja vibrando muito com alguma questão, mas o outro não vai vibrar na mesma intensidade, porque a necessidade dele é diferente da minha. E isso não quer dizer que está certo ou que está errado, né? É só uma questão de sintonia, de vibração, de energia. Exatamente. E, então, é assim, como que eu posso alimentar meu pensamento a partir de hoje? Então, escolha com quem você conversa, escolha o que você assiste, escolha o que você lê, né? Otimize seu tempo para coisas realmente boas. Aí, quando perceber que está entrando naquela nuvenzinha, assim, mais densa, fala, opa, eu não preciso pensar assim, eu posso pensar diferente. Por quê? Porque a gente pode mudar o pensamento. E a partir do momento que a gente começa a ter essa consciência, a gente vai fazer um movimento diferente para mudar o pensamento, no sentido de trazer um pensamento muito mais saudável e que vai alimentá-lo de uma forma muito mais saudável. Então, assim, você vai estar agregando e não subtraindo. Aqui no eu espiritual, a gente nem precisa falar muito, né? Que eu acho que até então, como é que a gente estava alimentando, como que você está alimentou o seu eu espiritual? Mesma coisa, sabe? Que ambiente você frequenta, o que você assiste, o que você vibra, né? Então, a gente vibra aquilo que a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Energia. Que você acredita, né? Aquilo que você acredita, energia atrai energia. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as nossas crenças, elas nos limitam. A gente já falou sobre isso também, né? As crenças são limitantes. Então, como é que você está alimentando isso? Né? E hoje, será que já dá para mudar? Já dá para trazer uma nova consciência, uma nova percepção? Puxa, antigamente eu acreditava que isso poderia me trazer uma punição. Hoje, eu já sei que isso não me traz uma punição. Então, a partir do momento que eu sei que isso não me traz uma punição, eu posso mudar essa crença, eu posso simplesmente transformar essa crença e falar, não, isso não me pertence mais. E dentro desse movimento, agregar outros valores, né? Outras situações que fazem com que você cresça no espiritual. E mais uma vez, a gente sabe que a partir do momento que eu me conheço, que eu me desenvolvo, mais eu acesso o meu espiritual. E a espiritualidade, aqui mais uma vez a gente vai firmar isso, não tem a ver com a religião. Né? É você com a sua essência, você com o seu espírito, você com os seus recursos, você com a sua história, você com a sua trajetória de vida. Então, como é que você pode alimentar o seu eu espiritual a partir de hoje? Buscando realmente coisas que acrescentem, que somem, inclusive experiências desafiadoras, tá? Porque às vezes a gente fica na zona de conforto e a gente fala, não, eu cheguei até aqui, eu vou ficar aqui, ponto. Não. Né? O que é o espírito? O espírito, ele sempre está em movimento, ele sempre quer mais. A alma, ela não para. Ela sempre em busca da evolução, né? Sempre em busca, ela sempre quer algo mais, né? Então, às vezes a gente está inquieto, está triste, e a gente não sabe por quê. Às vezes é o espírito falando, olha, vamos buscar algo mais? Vamos adiante, vamos descobrir novas coisas, novos valores, vamos crescer um pouco mais, vamos buscar novos conhecimentos,
né? Então, acho que uma das formas de alimentar o eu espiritual é buscar conhecimento, mas conhecimento de fontes seguras, de fontes precisas, né? E que realmente alimentem o seu espiritual. Às vezes, uma boa música é o suficiente, né? Às vezes, o silêncio alimenta o eu espiritual. Então, assim, o que te alimenta? Eu acho que isso é muito importante também você se perguntar, né? O que me alimenta? Conexão com a Espiritualmente natureza, falando. né? A conexão com a Nossa, natureza é fundamental, né? é fundamental, Fundamental. porque o fato de você estar conectado com a natureza, você está conectado com aquilo que é divino, independente da sua crença religiosa, né? Isso é a fé de você ver algo que é belo, e aquela beleza vai, de alguma maneira, tocar o seu coração e te acalma, te tranquiliza, te traz equilíbrio. Uhum. É fundamental, fundamental. E o eu físico, né, que é o nosso corpo biológico, a gente aqui está acostumado hoje com fast food e tudo muito rápido, né? Então tem a comida e tem o alimento. A gente tem que entender a diferença, né? O que é comida e o que é alimento. Até então, faça essa pergunta: como é que você estava se alimentando até agora? Né? Melhorou? Teve uma melhora? Está mais consciente? Estou bebendo mais líquido? Estou me alimentando com frutas, verduras, legumes, comidas saudáveis? Como que é, né? Como eu estou fazendo a minha alimentação? A partir daí, no presente, ou comece a se observar, né? O que você coloca no prato, o que você coloca no dia a dia, o que você vai se alimentando. E com isso, vá observando que pequenas mudanças podem trazer um equilíbrio melhor no seu corpo biológico. A alimentação, ela é fundamental para um bom sono, ela é fundamental para as práticas do dia a dia, ela é fundamental para a gente exercer qualquer tipo de trabalho que exija muito do mental, né? Porque ela está ligada a isso, a gente sabe. Hidratar o corpo é fundamental. Então, assim, eu acho que a gente fala muito de alimentação saudável, mas pouco se pratica. Né? São poucos que realmente praticam alimentação saudável. Então, começar a ter esse olhar, porque não dá para você alimentar um corpo e não alimentar o outro. Como a gente falou aqui, é o holístico, é o todo. Então, é necessário olhar para isso, né? E eu posso fazer uma observação aqui, né, Lili, com relação a essa questão desse alimento no físico, né? Então, por exemplo, ninguém está aqui fazendo qualquer tipo de apologia a nada. Isso é bem importante deixar claro antes de eu fazer o comentário. É só para você avaliar. Mas, por exemplo, se você bebe, se você fuma, se você usa algum tipo de droga, como é que isso chega no seu físico? E daí, quando isso afeta o seu físico, quanto isso afeta o seu corpo energético, e afetando o seu corpo energético vai afetar suas emoções, automaticamente vai afetar os seus pensamentos, e daí você entra nessa cadeia de decadência, porque a vibração desse tipo de alimentos, a gente pode colocar assim, né, que não são saudáveis, vão trazer malefícios, que vão afetar todos os corpos. Então, acho que vale a reflexão, né, Lili? Com certeza, com certeza. Mas, e por último, a gente tem aqui o eu e o ambiente, né? Tá ligado ao ambiente social. Por vezes a gente não dá conta como o ambiente que nós vivemos interfere na nossa saúde, né? E que ele pode ser um ambiente tóxico, né? Então, assim, não é só pela energia do ambiente, mas até pela desordem, pela bagunça, pelo acúmulo de coisas, né? Então, como será que eu estou alimentando o ambiente, ou como eu alimentei até agora? Será que eu deixei um monte de coisa desorganizada, tudo bagunçado? Será que eu arrumei? Como que eu estou? Como até o presente momento, como é que eu alimento esse ambiente? Né? Eu cuido, eu zelo por ele, né? E a partir do momento que eu ganho essa consciência, como é que eu posso melhorar o ambiente onde eu estou? Né? E não só falando a nível de limpeza física, né? Porque a gente pode organizar o ambiente, deixar tudo arrumado, deixar tudo limpinho, não acumular coisas. A gente pode ter esse tipo, já ter essa consciência, mas a nível energético. E aqui a gente cai de novo lá no início da nosso programa de hoje, né? Eu alimento com que tipo de emoções?
com que tipo de pensamento, porque tudo isso fica registrado no ambiente. É o que nós chamamos de formas pensamentos. E elas ficam sim, né? São formas energéticas, a gente não vê, mas são vibrações negativas, e elas ficam sim no ambiente. Né? Ela fica no nosso quarto, fica na casa, fica no escritório, fica até mesmo no carro. Então, por que é importante a gente ter essa consciência, né? De cuidar mesmo de todos esses corpos, né? De todas essas partes que nós somos aí, né? Porque primeiro que todas elas fazem parte de nós, né? Então, aqui, a soma de todos esses cuidados favorece uma vida mais saudável e plena. E somos responsáveis por nossas escolhas, né? E aqui, a figurinha ficou um pouco em cima, mas a partir do momento que a gente tem a consciência de que a gente pode sim fazer boas escolhas, e quando eu digo boas escolhas aqui, são as boas escolhas para nós, né? Porque às vezes uma escolha que o meu parceiro, meu companheiro, meu amigo, meu vizinho, minha família considere boa, para mim pode ser que não seja. Né? Então eu tenho que ter essa consciência, o que verdadeiramente é uma boa escolha para mim. Né? Às vezes, frequentar um ambiente que para uma pessoa é bacana, para mim pode não ser. Né? Principalmente quem tem mais sensibilidade espiritual tem que tomar muito cuidado com os ambientes que ela frequenta. Então a gente precisa sim ter um olhar mais claro para isso, porque essa sensibilidade, a gente vai sentir, a gente vai perceber, né? Acho que a Sandra também, né, sabe disso. Então a gente tem que realmente ter uma escolha consciente, né, dos ambientes, das pessoas que a gente convive, dos pensamentos, das nossas emoções e daquilo que a gente ingere. Porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente consegue sim trazer uma alimentação saudável para nós como um todo. Então, busque recursos para isso. Você tem ferramentas para isso. Então, você tem dentro de você um ser que pensa, que sabe fazer escolhas com responsabilidade, com maturidade. E a partir do momento que você tem isso dentro de você, não tem por que você não fazer boas escolhas. Então, faça essas escolhas de uma forma saudável, escolha melhor. Então, como a gente listou no começo, né? Natureza, boas músicas, bons pensamentos, programas de TV ou nas redes sociais, enfim, nos canais do YouTube, ou seja, outros canais também. Mas tenha o discernimento, né? De fazer essas escolhas, porque você melhorando, a gente vai falar de novo, né? Mas você melhorando, você melhora o outro, você melhora o ambiente, você melhora o mundo. Porque tudo começa de dentro para fora. Não é nada de fora para dentro. Nada. Né? Nada. E às vezes as pessoas querem realmente empurrar de fora para dentro. Né? Então, aquele alimento de fora para dentro, mas é você que vai escolher se você vai colocar isso dentro de você ou não. Às vezes a pessoa está lá com um programa, é você que vai escolher se você vai assistir ou não. A pessoa está falando uma coisa, você que vai escolher se você vai tomar isso para você ou não. Você está pensando uma coisa, você que vai escolher se você vai continuar alimentando esse pensamento ou não. Então tudo está dentro de você, tudo depende de você, tudo é de dentro para fora. Então, quando a partir do momento que você tem essa consciência, essa maturidade, você consegue sim fazer diferente. Mas esse diferente é para melhor, né? Porque o tempo está passando muito rápido. As pessoas estão no processo de mudança muito rápido e às vezes elas não percebem, né? É tempo da gente realmente começar a fazer o melhor, né? E é sempre de dentro para fora. Eu acho que esse é o caminho. E a vida está pedindo isso, né, Lili? Acho que a pandemia ela trouxe essa necessidade, essa urgência da gente olhar realmente para nós e a partir do eu olhar para o coletivo, porque não adianta você pensar assim, vou fazer alguma coisa em prol do coletivo. Se você não estiver fazendo o primeiro lugar para você, você não vai conseguir fazer para o coletivo. Então você tem que estar bem com você tem que estar alinhada com você, ter essa autonomia, essa autorresponsabilidade, ter esse autoconhecimento, porque daí sim, se você estiver centrada com você consegue fazer em prol dos outros, porque, como a Lili disse, você afeta o ambiente.
Então, se você faz diferente, as pessoas sentem, mesmo que elas às vezes não verbalizem isso. E elas podem, através do seu exemplo, fazer alguma coisa diferente. Então, quando você faz para você, você afeta o próximo. Aquela coisa de andar de avião, né? Em quem você tem que colocar a máscara primeiro? Primeiro em você. Se você não fizer em você, você não vai poder ajudar o próximo. Então, tudo começa em você, dentro de você. É isso. Não, é perfeito, perfeito. E se a gente não começar, não acontece. Então, boa sorte para cada um e boas escolhas para todos nós. Pois é, então agradeço mais uma vez, Lili, por essa parceria, por esse programa sensacional, agradeço a todas as pessoas que nos assistem, e semana que vem a gente volta. Beijo no coração. Beijo, gente, até mais.